entrevista do dia, mais uma vez recebendo a Virgínia Blanco do Prado, que é diretora de Vigilância Epidemiológica de Itaió. E o assunto hoje é um assunto muito sério, delicado inclusive, que é o dia, na verdade amanhã se comemora, né, ou enfim, é o Dia Mundial de Combate às Hepatites, doenças sérias, como a gente falou, e a Virgínia está aqui então para falar um pouquinho mais sobre isso. Antes de falar sobre esse dia que marca o combate a essas doenças e também sobre uma palestra que será realizada em Itaió, a Virgínia vai falar um pouquinho mais sobre cada tipo de hepatite, hepatite A, hepatite B, hepatite C. Enfim, Virgínia, obrigado mais uma vez pela sua participação. Qual que é a diferença, enfim, como se contrai, o que causa as hepatites no ser humano? Obrigado pela participação e bom dia. Bom dia, obrigada a todos. Bem, nós amanhã comemoramos o Dia Mundial de luta contra as hepatites virais, né? Tendo na Vigilância Epidemiológica de Itaió atendimento a ambas essas doenças. Mas o que acontece? Quando a pessoa já chega para a vigilância, é porque ela já está com a doença. Então, o que nós temos que trabalhar é a prevenção. Sendo que as três hepatites, elas são, na verdade, eu diria que são cuidados rotineiros que você vai ter. Por exemplo, a hepatite A, ela só é adquirida de que forma? Você vai se alimentar com um alimento que foi contaminado com uma pessoa com a mão, infelizmente, que usou o banheiro e não lavou essa mão. Então, o vírus está ali na mão, vai ficar ali por volta de 4 horas, e essa pessoa manipulou uma salada, um pão. Eu sempre brinco que às vezes a pessoa pode comer num restaurante top e sair de lá com hepatite, porque uma manipuladora lavou essa salada e não lavou as suas mãos, teve o contato, antes foi ao banheiro e não higienizou a mão. Tá certo. Virgínia, e quais que são os sintomas? Como que a pessoa pode perceber, ou enfim, o que ela pode demonstrar que está com hepatite? Infelizmente, assim, o Brasil, nós temos milhões de pessoas portadoras infectadas e são assintomáticas. No caso de uma hepatite A, geralmente ela vai dar uma náusea, um vômito, uma diarreia, e o próprio organismo ele pode se autocurar. Então, não quer dizer que a pessoa vai ter que precisar tomar um medicamento específico para isso, né? Então, ela vai ter, às vezes ela vai ficar com uma icterícia. Então, isso é muito característico daquele amarelão que as pessoas falam, né? E isso acontece também na hepatite B e na C. Às vezes a hepatite B, que ela é transmitida de que forma? Não é oral fecal, não é na mão contaminada, ela é através de relação sexual. Ou uma mãe que tem e não sabe, não fez um pré-natal, né? Não realizou os exames e essa mãezinha contamina o bebê. Então os bebezinhos já vai nascer com hepatite, aonde que no momento do parto ele tem que tomar uma medicação chamada imunoglobulina, que tem que ser aplicada antes de 12 horas essa criança nascer. Então, a hepatite B, se você ter o cuidado simples de usar preservativo, nunca você compartilhar uma seringa ou uma gilete ou uma escova de dente. São cuidados simples, você não vai estar pegando isso. E a hepatite C, especificamente, você pega através do sangue contaminado. Então, às vezes a pessoa vai numa manicure achando uma vaidade e você sai de lá contaminada com uma hepatite C. Por isso que existe o trabalho da vigilância, né, Virgínia? E em Itaió, por exemplo, os casos de hepatites, na verdade, né, não sei se você pode passar pra gente, mas, enfim, qual que é a incidência das hepatites aqui em Itaió? Olha, a gente teve um pico muito grande em 2012, no comecinho do ano, com 53 casos. Só que assim, isso é importante a gente colocar porque nós tivemos uma enchente em 2011. Então, aquela fase da pessoa às vezes ter um comércio e esse material ter contato com essa enchente, também é uma forma de contaminação e esse material não foi bem lavado, às vezes uma garrafa que ficou com resíduo. Então, por isso que a gente apresentou esse pico tão grande em 2011. De 56 casos para um município pequeno é um índice muito elevado. Sendo que hoje nós estamos na metade do ano e nós temos 4 casos, né? Então dá para ver a diferença. Em cerca de 10 a 15 anos caiu a incidência, caiu os casos de notificação em 70% de hepatite A. Porque é um cuidado de saneamento básico, na verdade, né? Se você tem um município que tem saneamento básico, essa pessoa não vai usar uma patente para contaminar esse solo, que depois contamina uma verdura. É uma corrente, entende? Virgínia, e como tratar, né? Quem é diagnosticado com esse problema, qual que é o tratamento?
Então, assim, no caso da hepatite A, o tratamento, às vezes, ele não é feito de forma medicamentosa, né? Então, o que acontece? A hepatite, ela é uma infecção no fígado, uma inflamação. Esse fígado está inflamado, então você não pode sobrecarregá-lo mais. Então, na hepatite A, o tratamento simplesmente é muito líquido e repouso. No caso da hepatite B, o que determina é o grau do índice no momento que a pessoa que foi descoberto esse exame positivo. Se você está numa fase que já é uma doença crônica, que é o que acontece hoje, em muitos casos a pessoa só vai saber que tem uma hepatite B 20 anos após o contato. Então ela vai iniciar o sintoma. Virou-se uma epidemia, virou-se uma pandemia, porque assim, tem em Itaió, mas tem nos Estados Unidos, na mesma proporção. Por ela ser uma doença silenciosa, a pessoa não tem um sintoma. E quando ela for, às vezes, iniciar com o sintoma, já está evoluindo para uma cirrose ou para um câncer de fígado. Virgínia, a gente conversando em off, falando a respeito, né, de como a pessoa acaba se contaminando, né, adquirindo, né, de uma forma as hepatites. Qual que é a importância de palestras, por exemplo, e dessas orientações da vigilância para os comerciantes, para as pessoas que acabam mexendo, né, com o corpo? Você citou a questão das manicures, a gente vê muito exemplo dos tatuadores, de locais onde aplicam as injeções. Qual que é a importância dessas pessoas, elas terem essa consciência que pode haver esse contato? Bem, a gente, em menção ao Dia Mundial, nós desenvolvemos um trabalho, uma capacitação, uma conversa, aonde que a gente convidou no município todas as pessoas que a gente chama de manipuladores. E focamos o quê? Na prevenção da hepatite A, porque aquela prevenção da hepatite transmitida de oral fecal, então é mão. Então eu teria que estar conversando com as pessoas que têm bares, fritam, manipulam alimento, e houve isso. Então a gente convidou todos do município de Itaió, inclusive merendeiras de escolas e creche, instituições privadas, toda a rede, e fizemos essa conversa junto com a Vigilância Sanitária do Estado, né, e a Vigilância Sanitária do município epidemiológico. E lá a gente esteve reforçando os cuidados, lembrando a eles, né, que os cuidados simples que tem que ter é a lavagem de mãos e o cuidado na manipulação dos alimentos. Evitar ir ao banheiro e não lavar as mãos, mas lavar da forma correta. E agora nós estaremos desenvolvendo uma outra ação, dia 1º de agosto, aonde que o foco será a hepatite B e C. Por quê? Porque é transmitida através do sangue. Então ali nós vamos pegar, os convites foi estendido a todos os dentistas, tatuadores, manicures, barbeiros e cabeleireiros, né? Então estamos fazendo aqui, reforçando esse convite. As ACS já entregaram os convites, toda a população já recebeu, e está aberto ao público também, quem desejar está lá presenciando. A gente vai estar dando uma reforçada e relembrando que às vezes o cuidado simples é o que te protege. Tá certo. Virgínia, a gente quer agradecer aqui a sua participação mais uma vez neste alerta, nessa questão da prevenção, né? Parabenizando o trabalho de toda a vigilância em geral e, claro, sempre que preciso for, estaremos à disposição da Vigilância Sanitária de Itaió. Vigilância epidemiológica, vigilância sanitária. Muito obrigada pela parte que der para a gente. A gente fica muito feliz em poder estar passando um pouco de informação para a população, né? E reforçar o convite, dia 1º, vai ser na Câmara de Vereadores, às 15 horas. Está aberta a população. Lá nós estaremos falando de hepatite B e C. Convido a todos, né? E agradeço de antemão.